Tem uma coisa curiosa na política, né? Enquanto o palco tá cheio, luz acesa, slogan bonito, muita gente parece gigante. Mas aí o tempo passa, a poeira baixa, o barulho diminui e sobra o quê? Sobra caráter, sobra lealdade, sobra coragem, ou a falta disso tudo. E eu acho que esse é um daqueles momentos em que muita gente olha ao redor e pensa: espera aí, quem estava aqui por convicção e quem estava aqui só de passagem? Porque desilusão política não nasce do nada. Ela costuma nascer quando um sujeito fala como aliado, posa como aliado, se vende como aliado, mas na hora em que precisa se posicionar com clareza, vira fumaça. Some, escorrega. Fica em cima do muro com aquele discurso que parece prudente, mas às vezes é só cálculo. E eu sei. Política é articulação, política é composição, política é conversa. Não sou ingênuo. Mas tem uma diferença enorme entre dialogar e se esconder, entre construir e sabotar, entre prudência e covardia. Quando o texto dessa reflexão fala em traição entre supostos nomes à direita, ele toca num nervo muito real. O sentimento de quem acredita num projeto conservador e se cansa de ver gente usando essa bandeira como escada. É como aquele amigo que aparece no mutirão, tira foto segurando a pá, mas na hora de cavar mesmo, ele já foi resolver um negócio. Péssima analogia? Talvez. Mas você entendeu. Tem gente que gosta do símbolo, não do sacrifício. E o ponto central aqui é simples. Em momentos decisivos, neutralidade calculada parece menos equilíbrio e mais omissão. Quando se fala em defesa da família, em combate à corrupção, em soberania, em continuidade de valores conservadores, o eleitor quer saber quem está inteiro nisso. Não pela metade, não com asterisco, não com nota de rodapé. Inteiro. O povo percebe. Essa é a frase que fica martelando na minha cabeça. O povo percebe quem realmente está comprometido com um projeto e quem está apenas medindo vento, vendo de onde vem a próxima oportunidade. Talvez não perceba tudo na hora, talvez leve um tempo, e a política adora apostar no esquecimento, né? Mas percebe. Porque compromisso deixa rastro, coragem deixa rastro, e oportunismo também deixa. Então, a hora da verdade, no fundo, não é só sobre os políticos, é também sobre o eleitor amadurecido, que olha menos para a embalagem e mais para a coerência, que já não se impressiona tanto com fala bonita sem consequência prática, que pergunta: quando apertou, você ficou do lado de quem dizia representar? Essa é a cobrança. E ela não vem do marketing, vem da memória, vem da frustração acumulada, vem de um Brasil real que, goste-se ou não do tom duro dessa mensagem, quer enxergar nitidamente quem sustenta uma causa e quem apenas desfila por ela. No fim das contas, posicionamento claro não é o teste de caráter público, e quando as máscaras começam a cair, a conversa muda. Já não basta parecer alinhado, tem que ser. Agora, deixa eu entrar num ponto que aparece com força nessa visão toda. A rejeição à chamada terceira via. E aqui vale entender o sentimento por trás disso, porque não é só a birra com rótulo. A crítica é que essa terceira via, em vez de surgir como alternativa de princípios, acabaria funcionando como corredor de barganha. Um espaço confortável para quem quer negociar com todo mundo, agradar todo mundo, e no processo, não sustentar nada até o fim. Sabe quando alguém diz: não, calma, eu sou independente. Mas essa independência, olhando de perto, significa apenas deixar todas as portas abertas para combinar apoio, cargo, influência, conveniência? Então, é mais ou menos essa a acusação que aparece no texto. A ideia de que, por trás do discurso elegante da moderação, mora muitas vezes o velho mecanismo do centrão. Troca, ajuste, acomodação, diluição. Tudo embalado como se fosse responsabilidade institucional. E pode até soar sofisticado, mas o eleitor que já viu esse filme suspeita do final. Porque acordo de bastidor tem um custo. Às vezes, ele não aparece no primeiro dia, nem no primeiro discurso, mas aparece. Aparece quando princípios começam a ser dobrados para caber na mesa da negociação. Aparece quando um aliado evita falar claro, porque está esperando ver qual arranjo rende mais. Aparece quando coerência vira moeda de troca. E confiança, meu amigo, confiança é igual vidro. Dá para limpar, dá para cuidar, dá para proteger. Mas depois que trinca, todo mundo vê. E o eleitor aceita isso como aceitava antes? Essa reflexão diria que não. Que o eleitor de 2026, pelo menos nessa leitura, chega mais desconfiado, mais atento,
menos disposto a aplaudir teatro político. Não quer mais aquele personagem que sobe no palanque com uma fala e desce por trás para costurar a outra. Não quer mais o sujeito que usa palavras fortes em público e frases moles no privado. Não quer ambiguidade vendida como estratégia genial. Eu sempre acho engraçado de nervoso, tá? Quando tentam tratar política como se fosse reality show. Vamos ver quem fica bem com todos, quem mantém portas abertas, quem joga sem se comprometer. Só que vida pública não é prova de imunidade. Cada gesto deixa consequência. Cada silêncio no momento decisivo comunica alguma coisa. E cada hesitação prolongada ensina o eleitor a desconfiar. Então, quando a mensagem repete "não existe terceira via", ela não está só rejeitando um nome ou uma etiqueta, está rejeitando um método, um jeito de fazer política baseado em conforto, cálculo e encenação. A tese é dura. Ou há fidelidade a um projeto claramente assumido, ou há dispersão produzida por interesse. Dá para concordar integralmente com essa tese? Muita gente vai debater, mas dá para entender por que ela pega. Ela pega porque conversa com o cansaço de quem sente que no Brasil a palavra governabilidade às vezes vira desculpa para engolir qualquer incoerência. E aí, o teatro perde força, porque o público já viu truque demais, já aprendeu a reparar na mão escondida, no acordo sussurrado, no entusiasmo seletivo. Ambiguidade, hoje, não soa sofisticada para muita gente. Soa só como falta de coragem para dizer de que lado se está. Chegando ao coração dessa reflexão, aparece então o nome de Flávio Bolsonaro como símbolo de continuidade. Não apenas como pessoa pública, mas como herdeiro político de um projeto que, nessa narrativa, teria sido escolhido pelo povo em 2018 e reafirmado em 2022. É disso que se fala quando o texto insiste em legado, a ideia de que existe uma linha de valores, conservadorismo, defesa da família, combate à corrupção, soberania, que não deveria ser interrompida nem diluída por conveniência. E aqui tem um elemento emocional muito forte. Para quem enxerga a política dessa forma, apoiar esse nome não é só preferência eleitoral. É sinalizar continuidade, resistência, fidelidade a uma direção já traçada. É como dizer, nós já escolhemos um rumo, e não queremos que esse rumo seja desmontado por gente que apareceu agora com fala polida e convicção emprestada. Essa é a força do argumento. Mas o texto também faz outra aposta importante: a memória. Ele diz, em essência, que 2026 não será decidido apenas por promessas novas, e sim pela lembrança do comportamento de cada ator político. Quem hesitou, quem negociou por baixo dos panos, quem tentou parecer leal sem ser, quem plantou divisão, quem sustentou a bandeira quando isso custava alguma coisa. É uma leitura moral da disputa. Menos sobre marketing, mais sobre prova de lealdade. Eu acho isso poderoso, porque devolve à política uma pergunta antiga, quase desconfortável. No aperto, você revela quem é. E o eleitor, segundo essa visão, não quer mais ser tratado como plateia boba, quer separar joio de trigo. Expressão antiga, eu sei, mas ainda funciona. Quer olhar para 2026 com firmeza, sem cair no que o texto chama de traição disfarçada de estratégia. Porque, quando a estratégia vira desculpa para qualquer recuo, ela para de ser inteligência e começa a parecer oportunismo bem vestido. Então a convocação final é muito clara. Clara até demais, talvez, e é justamente essa a intenção. Não haver meio termo, não haver máscara confortável, não haver espaço para fingimento elegante. Quem quer ser lembrado como merecedor de confiança precisa se posicionar com nitidez. Quem escolhe a hesitação calculada assume o risco de ser lido como alguém que tentou vender convicção por conveniência. E talvez seja isso que fique ecoando depois que o episódio termina. Voto, antes de ser escolha de nome, é julgamento de coerência. É memória aplicada. É a recusa de entregar o futuro a quem trata princípio como peça negociável. Dentro da lógica apresentada aqui, Flávio Bolsonaro aparece como a continuidade legítima desse projeto e como resposta direta à rejeição da chamada terceira via. No fim, a pergunta é simples e pesada ao mesmo tempo. Quem de fato merece confiança quando a poeira baixa? Cada um vai responder do seu jeito, mas ninguém poderá dizer que não viu o teste chegando. Em momentos como esse, clareza não é luxo, é escolha. E escolha cobra consequência. A gente volta a esse tema porque essa conversa, sinceramente, ainda está longe de acabar.